Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa atividade de matemática desta semana e nós trabalharemos no livro APS, na página 16. Nós estaremos dando continuidade ao nosso trabalho já realizado no início com relação aos números naturais. Então, a matemática, nós começamos a trabalhar a matemática, o pensamento matemático, e a gente sabe que a matemática está presente na nossa vida de todas as formas, e foi assim que a gente introduziu a ideia matemática, o desenvolvimento da ideia matemática através da percepção que a matemática ela está presente em nossa vida em toda e qualquer situação. E aí então nós entramos nos números naturais, o conjunto dos números naturais, o que eles são? É o conjunto de todos os números infinitamente que nós podemos compor de acordo com a necessidade de representação de muitas coisas, né? Então, a gente utiliza os números para contar, para medir, para posicionar, para... esqueci agora, mas tudo bem. São tantas utilidades dos números, né? Do conjunto dos naturais. Então, tem lá a representação, os algarismos que formam, né? Compõem os números naturais, com os quais a gente compõe todo e qualquer número que nós necessitemos. E aí, então, vocês têm no número 1 o que você já viu. Então, você sabe que nós usamos 10 símbolos para escrever aí o número que nós precisamos. Então, esses símbolos matemáticos são chamados de algarismos ou, hoje, na era da tecnologia, são também conhecidos como dígitos. Então, hoje, os dígitos são a mesma coisa que os algarismos, tá certo? O algarismo a gente escreve, né? E os dígitos é quando está sendo contado através do uso da tecnologia quantos caracteres você poderá utilizar. Então, esses são os dígitos. E aí, nós vamos então aqui na letra B contar em agrupamentos. Como que é isso? O nosso sistema de numeração ele é decimal, tá? O que quer dizer isso? Que o nosso sistema ele tem uma base de troca que é o 10. Então, a cada 10 unidades, nós então teremos uma nova ordem numérica e nós então teremos dois algarismos aí sendo utilizados para representar essa ideia numérica, tá certo? E aí, então, nós vamos ver o seguinte, que nesse primeiro quadro aqui, né, nós temos um quadro, esse quadro ele tem 10 colunas aí, né, vocês estão percebendo, e cada uma dessas colunas tem 10 estrelinhas. E depois nós temos aqui 3 colunas em separado, né, e cada uma dessas 3 colunas tem 3 estrelinhas. Desculpem, 10 estrelinhas. E ao lado nós temos aqui uma estrelinha. Então vamos lá. Que ideia numérica nós temos aqui e de acordo com o agrupamento? Nós temos aqui nesse agrupamento maior 10 colunas, que corresponde a 10 dezenas. Por quê? Porque cada coluna tem 10 unidades. Então, uma coluna com 10 unidades corresponde a uma dezena. E aí, então, nós temos essa visão. Deixa eu desaparecer isso aqui, a visão desse agrupamento. Então, de acordo com esse agrupamento, eu tenho. Deixa eu me limpar. De acordo com esse agrupamento, nós teremos, então, neste primeiro agrupamento, nós teremos quantas dezenas, né? No todo, no quadro todo. Quantas unidades? Analisando unidades, tá? Nas dezenas estaremos agrupando 10 unidades. E quantas unidades nós temos ao todo neste agrupamento aqui
desse quadro que vocês estão vendo, tá? E aí, nós teremos aqui na sequência o agrupamento que vem a seguir, que nós temos 3 colunas, né? 3 colunas em que cada uma delas com 10 unidades. Então, nós temos quantas dezenas aqui, né? Quantas dezenas a gente tem aqui? 3 dezenas. Voltando lá Voltando aqui para esse agrupamento maior, nós temos aqui uma centena que corresponde a quantas dezenas e a quantas unidades. E depois nós temos a estrelinha, só uma estrelinha é a unidade. E aí nós vamos ter que este número de estrelinhas é igual a 131. Por quê? Porque eu tenho, primeiro, 100 estrelinhas, que é uma centena, e que é igual a quantas dezenas ou a quantas unidades. E depois nós temos 3 dezenas, e depois nós temos uma estrelinha. Então, nós temos que 100 mais 30, porque não é 3 dezenas, são 30 mais uma, que é igual a 131 estrelinhas. Vocês vão preencher bonitinho aqui tudo que está pedindo, com a ideia bem atenta, claramente pensando, para que vocês não se percam aí. Então, aqui nós temos a sequência que vem aqui explicando, que vem dizendo para vocês tudo que foi ali apresentado inicialmente, e vocês então vão conectar a ideia daquilo que está posto anteriormente com as explicações, e vocês irão então fazer a conexão, né, daquilo que está lá representado com aquilo que está aqui direcionando o pensamento de vocês. É para pensarem, porque pensando é que se aprende, tá bom? E aí nós vamos para a página 17, que aqui ficou tudo trocado, tá, gente? Eu tentei colocar na ordem, mas não consegui. E vocês vêm aqui trabalhando com a ideia, né, dos agrupamentos. Então, nós temos aqui as peças do material dourado, e vocês irão completar o valor que cada peça representa. Então, o cubo tá lá indicando que é uma milhar. Uma milhar tem quantas unidades? Depois, a placa, que é a centena. Quantas unidades tem uma centena? Ou seja, a placa do material dourado. E aquela coluninha, aquela barrinha? Quantas unidades tem? Que representa a dezena. E a própria unidade, que é o cubinho, quantas unidades aí? E assim vocês irão fazendo o que está pedindo, assinalando aquilo que representa o material dourado, né? Na letra A, na letra B, na letra C. E depois vocês irão trabalhar aqui, representar o material com desenhos de fichas. Então, nós temos aqui os desenhos, né? Tá tudo aqui representado. E qual número está representado? Então, vamos lá. Onde tem as bolinhas? Então, aqui nós temos as bolinhas. Qual é o número que está aqui? Então, nesta composição aqui, crianças, ó, nesta representação aqui das fichas, ó, tá? Nesta representação. Aqui tá a legenda, o que cada ficha corresponde. Olha aqui, cada coisinha dessa tá indicando aí o que representa, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui, ó, é a indicação, é a legenda, tá? Desta composição que está aqui abaixo. E que vocês irão completar qual é o número de acordo com isso que vocês têm aqui, tá? Então, vamos lá. Então, de acordo com o que vocês têm aqui, veja bem. Olha só. Qual é o número que nós temos aqui, ó? Vamos escrever aqui, que está representado com essas fichas. Então, aí vocês irão escrever o número de acordo com a representação. E depois está falando para que vocês representem o número 531 com desenho de fichas, igual essas que estão aí, tá bom? E o número 245. Então, vocês vão pensar como
se vocês estivessem utilizando material dourado, né? O cubo, a barra, a placa, a barra e o cubinho, tá certo? E vocês irão compor através desses desenhos o número 351 e o número 245, ok? Então, vamos lá para agora, página seguinte, que é a 18. Então, na 18, nós temos aqui trabalhando o antecessor, sucessor de um número natural, aquele que vem antes, aquele que vem depois, né? Antecede, vem antes, sucede, vem depois, tá bom? E aí, então, vocês irão completar o sucessor e o antecessor de cada um que aparece aí. Depois, os números pares, o que é um número par, o que é um número ímpar, tá? A tia Vilma vai apresentar para vocês essa explicação, o que é um número par, o que é um número ímpar. E vocês, então, vão, aí fala que a atividade é oral, mas vocês irão realizar, tá bem? Quando que um número natural é par? Quando que ele é ímpar? Quando que um número natural é ímpar? Gente, par, aquele que fica um com o outro. Ímpar, aquele que sobra lá sozinho, né? Então, não tem como eu agrupar aí formando par. Par que a gente sabe que par é um com o outro, formando par. E aí, vocês vão dizer quando que um número natural é par? Quando que ele é ímpar? Em que ano você nasceu? Então, o ano que você nasceu, ele é par ou ele é ímpar, tá certo? Então, vocês vão indicar aí essa situação do seu ano de nascimento e você vai reconhecer se ele é par ou se ele é ímpar. Então, eu vou colocar para vocês o seguinte: par é aquilo que está de 2 em 2, né? Então, eu estou aqui, o outro comigo, formamos um par, né? E aí, nessa contagem de 2 em 2, eu tenho par. Então, eu tenho 0, é neutro, né? O 0, quando ele está juntamente com outro algarismo, né, na composição, lá como final, ele é par. Então, 0. Para eu formar um par, eu preciso de mais 2, não é? Então, de 0 eu tenho 2. Para eu ter mais 2, mais outro par, eu tenho 4, tá certo? E assim por diante. Para eu ter mais outro par, eu tenho, aqui ó, eu tenho 2, eu tenho 4 e agora eu tenho 6. Por quê? Porque outro par aqui. Então, sempre que eu puder ou tiver aí numa contagem nesta situação de par, né? 2, 4, 6, eu vou tendo números pares. Então, os números que terminarem nesta condição de 2, 4, 6, 8 e até o próprio 0, eu terei então número par, ok? Vamos lá agora para o que vocês irão fazer aí, né? Indicando a linha que está no desenho. E vocês irão aí descobrir aí, de acordo com a composição deste número, se ele é par ou se ele é ímpar, e escrever como a gente lê esse número, tá bem? Como a gente lê. Agora vamos para 19, e na 19 você continua trabalhando aí com os números naturais e completando a sequência, né? Continuando aí nas atividades propostas, você então vai completar as sequências apresentadas e depois na atividade final aí desta página, vocês irão, tá dizendo que em grupo, mas vocês irão fazer sozinhos. Ler muito bem o que está colocado aí e depois fazer o que se pede, responder, né? Nós temos aí um número de habitantes de Petrolina, de acordo com o que vem sendo colocado no texto. E aí, quantos algarismos tem esse número? Que número? O número de habitantes de Petrolina. E esse número, ele é par ou ele é ímpar? E vocês vão analisar o número e vocês dirão se ele é par ou se ele é ímpar, ok? Abraços, crianças, bom trabalho.